Obrigada. Combinámos com a Clara que eu começaria esta intervenção e, em primeiro lugar, agradeço o convite. É um prazer estar convosco nesta oficina que vem também afirmar e partilhar a existência das nossas ontologias todas. Portanto, eu aproveito aqui para responder à primeira pergunta desta oficina, que é para quê? Para afirmar e partilhar existências literárias, penso eu, que também se fazem antologias. Depois poderemos também conversar sobre isto, se quiserem, mas vamos por ordem. Em primeiro lugar, contextualizar este nosso projeto. Como o professor disse, eu trabalho na Embaixada de Itália e a Itália, desde 2018, é país observador associado da CPLP. Portanto, neste contexto, a nossa embaixada, como as outras todas dos países observadores, foi convidada pela CPLP a propor uma iniciativa para o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nosso embaixador, que aqui tenho de agradecer, agradeço-lhe a confiança por ser alinhado nesse projeto e ter apoiado, decidiu efetivamente responder a essa proposta e o que nós queríamos fazer no fundo era contar, responder, relatando o grande interesse que há na Itália pela língua, pela cultura portuguesa, atestado também pela presença de investigadoras e de tradutoras. Por outro lado, queríamos fazer um projeto que tivesse em conta as grandes urgências dos contextos multilaterais, que são uma política focada nas pessoas e a necessidade da igualdade de género, que em alguns países é inclusão, não podemos falar de igualdade, mas sim de inclusão. E depois, claro, como é óbvio, o diálogo. Agora, tratando-se da CPLP, tratando-se de um projeto para a língua, decidimos ir para a poesia, porque efetivamente, focado nas pessoas, um projeto focado nas pessoas, e a mais singular expressão da individualidade é a poesia, que também reflete uma relação singular com a língua. E, portanto, por um lado havia este aspecto, por outro lado é evidente que, tratando-se da comunidade dos países de língua portuguesa, nós tínhamos também de tomar em consideração a relação de cada autora com a língua portuguesa, que era algo que não se podia transcender, digamos assim. Isso também veremos mais tarde. Portanto, decidimos fazer uma antologia de poetisas que vinha, de alguma maneira, conciliar todas as nossas prioridades, se quiser, e fez, no fundo, uma cosmogonia aqui, em que cada autora também representava, claramente cada autora representa-se a si própria, mas dá a possibilidade de ver um bocado o que se faz em cada país. Lançamos, como Itália, observador associado, mas não é o único país observador associado. Ao propor este projeto, também lançamos um apelo a todos os outros países observadores associados da CPLP, e só responderam os 5 que estão aqui representados. Ou seja, nós dissemos, vamos fazer uma antologia, vamos traduzir para italiano. Nós, vamos ver, temos aquela riqueza em Itália de investigadores, de tradutores, portanto até foi possível escolher apenas tradutoras, e lançamos também a todos os países, que por alguma razão, quem respondeu, quem não pode, quem não tinha tempo, quem não tinha orçamento, mas os que nos responderam, que nos fizeram muito contentes, foram estes 5 que mencionam exatamente: o Principado de Andorra, a República do Chile, a República Eslovaca, a Embaixada de Geórgia e de Hungria. Portanto, a cosmogonia que conseguimos criar é esta, e até em termos gráficos, a nossa designer gráfica criou enfim, um jogo que de alguma forma representa um mundo, um universo. E em cada ponto desta rotação encontramos uma pessoa que é uma poetisa. E a Clara agora vai vos mostrar um pequeno vídeo que sintetiza o nosso projeto.
para nós foi importante, aliás, no próprio design gráfico da obra se nota que estão juntas as cores da Embaixada de Itália, as cores da Casa Fernando Pessoa. Porquê? Porque nós, e aqui vou responder se calhar um pouquinho para quem, nós, por um lado, precisávamos de garantir que as escolhas dessa antologia, que todo o processo de construção deste universo tivesse uma boa qualidade, tivesse várias pessoas a garantir essa qualidade, essa igualdade de oportunidades para todas as eventuais poetisas que poderiam ser conhecidas, escolhidas, etc. Por outro lado, é evidente que para uma embaixada é sempre interessante dialogar com as instituições locais, e neste caso específico também queríamos que este projeto chegasse a um público da poesia, não só o público da poesia, mas a um público da poesia, que o maior número de pessoas fosse posto na condição de receber este projeto e de conhecer estas autoras. E em Portugal, como sabem, é evidente, não há uma instituição melhor do que a Casa Fernando Pessoa para mostrar como se trabalha com a poesia e fazer chegar a poesia às pessoas. Portanto, contactamos a casa, está aqui a Clara Riso, e agradeço mais uma vez à Clara e passo a palavra para ela. Obrigada, eu também agradeço o convite para estarmos aqui a apresentar este livro digital, esta antologia. Foi também uma forma de voltarmos aos poemas, de os relermos, de voltar ao reencontro com a Paula D'Agostini. Realmente, como a Paula explicou, há uns meses, no início do ano, recebemos esta ideia, esta proposta da parte da Embaixada de Itália de fazermos este livro em conjunto, o que para mim foi uma boa surpresa, porque o facto de estarmos a fazer uma antologia em conjunto e não serem as escolhas, não é uma antologia, a menos que seja exaustiva, é necessariamente subjetiva, não é? E estivemos a construir este livro com a Paula. Portanto, logo à partida era uma pessoa que não faz parte da nossa equipa diária, portanto é outra cabeça, outra leitora, que tem outra maneira de fazer e de ver as coisas, de forma que a ideia partiu de um encontro, logo à partida era um projeto partilhado, não é? Era um trabalho partilhado. E os pressupostos que moviam esta ideia de fazer reunir poemas só de mulheres no momento em que estamos na discussão relativamente ao género, com uma ideia de inclusão, não discriminação, que são também fatores muito importantes na construção da nossa estratégia de trabalho aqui na Casa Fernando Pessoa e na maneira como entendemos a promoção da leitura, ou como pensamos sobre os efeitos transformadores da leitura, esse poder da literatura nos transformar e nos pôr em contacto com outras pessoas, ou seja, tudo isto vinha muito ao encontro daquilo em que andávamos a trabalhar, de forma que foi uma ocasião muito oportuna com pessoas com quem ainda não tínhamos trabalhado e que naturalmente trabalham com outros públicos, outros interlocutores, portanto o interesse era mútuo e a vontade de fazer em conjunto também era mútua. Posso começar por dizer que esta escolha não resultou apenas das leituras que Paula e eu fizemos e só por si foi uma leitura muito agradável, porque íamos lendo, procurando e comentando os poemas em conjunto, mas fomos conversar com quem conhece melhor do que nós estes circuitos da poesia. Pessoas que são também elas escritoras, pessoas que são destes lugares ou que os conhecem melhor do que nós, que são leitores, editores, tradutores. E foi então um conjunto de gente, foi um conjunto de pessoas que nos foi passando leituras, livros, sugestões, e foi desse encontro que viemos a escolher as 9 mulheres que incluímos nesta antologia. Ou seja, essas pessoas estão devidamente identificadas na parte dos agradecimentos da nossa antologia e, de facto, é muito bom ver essa presença, ver essa conversa no livro que resultou, ver mesmo que esteja invisível. E eu agora passo então a mostrar o livro. Cá está, é uma edição digital, como já dissemos, tem este aspecto como entrevimos no vídeo,
E eu aproveito para o folhear, acho que vale a pena, considerando vários fatores, o facto de ser uma antologia que tem apenas 9 autoras, sabermos quem são elas, sabermos um pouco mais sobre estas mulheres. Muito provavelmente os colegas de painel conhecem algumas delas, mas queríamos, a Paula e eu, aproveitar esta oportunidade para voltarmos a encontrar estas autoras com quem o contacto foi muito afável, foi muito disponível, nomeadamente na cedência de direitos para a publicação aqui, e foi um encontro, ainda que à distância, muito, muito gratificante. Este é o aspecto da edição digital. Como se vê, há uma primeira parte em que temos os poemas na língua original, e na segunda parte, como se vê na página da direita, estão as traduções para as línguas que a Paula já mencionou. Estas são as mensagens introdutórias e chegamos então à primeira parte do livro, com os poemas apresentados aqui, quase todos, já lá chegaremos, escritos em português. Amélia da Lomba é a autora angolana. O poema que escolhemos chama-se A Canção do Silêncio. Amélia da Lomba, digo brevemente, para quem nos ouve e pode ainda não ter conhecido esta poeta, ela é jornalista, trabalha em rádio, em jornais, é uma mulher comprometida com as questões relacionadas com o ambiente, com o desenvolvimento. Além de poeta, escreve também prosa, crónicas, está representada em antologias. É uma mulher, uma poeta com cujos textos podemos ter contacto, inclusivamente na internet, para quem não tem os livros à mão. Lu Menezes é a poeta brasileira presente nesta antologia, começou a publicar nos anos 80, tem formação em Sociologia, em Literatura Comparada, já esteve várias vezes em ocasiões, em programas internacionais, também como poeta brasileira, em antologias também podemos encontrar. De Cabo Verde, escolhemos Dina Salústio. Dina Salústio faz parte de organizações de escritores cabo-verdianos, foi fundadora de boa parte dessas organizações. Ela é também conhecida por ser autora de literatura infantil-juvenil, foi distinguida com prémios, condecorações oficiais variadas. Em 2001 publicou um estudo sobre a violência contra as mulheres, e vamos destacando alguns gestos de escrita nestas autoras que também nos interessaram pelo que fazem do ponto de vista cívico, digamos assim. De Guiné-Bissau escolhemos Rita Yé. Rita Yé é uma mulher que desenvolve iniciativas para a divulgação de poetas, quer sejam veteranos, como ela disse, ou também emergentes da Guiné-Bissau, é formada em Sociologia, e participou em 2012 na Gulbenkian num programa chamado Vozes e Rostos, a arte pelo fim da mutilação genital feminina. Foi nessa ocasião que leu este poema que se chama Eu Me Ergo, e que nós escolhemos para integrar aqui. Da Guiné Equatorial, entramos em contacto, não sem dificuldade, com Juliana Mbengono. Realmente nós procurávamos mulheres, poetas que vivessem nos seus países de origem, que escrevessem em português, e no caso da Guiné Equatorial não foi possível. Nos esforços que fizemos não encontramos essa pessoa. Encontramos sim Juliana Mbengono, cuja poesia gostámos bastante, da sua atitude e ação também, e é uma mulher que escreve em castelhano, em espanhol. Também é interessante trazer para aqui, o Francisco Topa já mencionou, a Guiné Equatorial. Como sabemos, a inclusão da Guiné Equatorial na CPLP é uma questão polémica, continua a ser, e o facto de aqui estar este poema da Juliana Mbengono ajuda-nos também a voltar à polémica e a trazê-la para aqui, para as páginas deste livro. A Juliana Mbengono publicou 2 livros de poesia recentemente, em 2018 e em 2019. O segundo tem um título sugestivo que eu gostava de vos ler, chama-se Coisas que uma menina não deveria escrever, molde para mulheres imperfeitas,
e é uma rapariga ativa na publicação em blogs, há 2 blogs da sua autoria que alimenta frequentemente, e é também autora de peças de teatro, crónica. Este é o seu poema, Sentimentos Não Correspondidos, aqui traduzido pela também poeta Raquel Nobre Guerra, e chegamos a Irondina Joshua, que é autora de prosa também, para além de ser poeta, tem tido participação em programas de literatura em Moçambique e também no circuito internacional, é redatora também de uma revista online chamada Incomunidade, que é uma revista de política, economia, etc., e é também divulgadora da literatura de língua portuguesa. De Portugal escolhemos Rosa Oliveira. Rosa Oliveira é autora de 4 livros de poesia, ela é também professora e tem sido traduzida para várias línguas, participa em festivais, quer em Portugal, quer fora. É uma pessoa que é conhecida no circuito editorial e internacional também. De São Tomé convidamos a Conceição Lima. A Conceição Lima é jornalista e também cronista, para além de poeta, e foi durante muito tempo a produtora dos serviços em língua portuguesa da BBC em Londres. É formada em estudos africanos, em governos e políticas na África subsaariana. Tem também 4 livros de poesia, está traduzida para um grande número de línguas. Cidália da Cruz é a poeta timorense que fecha a nossa antologia. Também não foi fácil chegarmos ao contacto com a Cidália da Cruz. Sabemos que Cidália da Cruz escreve sobretudo em Pétum, mas tem também publicações em português. Ganhou inclusivamente o prémio Rui Sinati com o seu livro Sou Nada ou Nada Sou, que foi depois publicado pela imprensa nacional Casa da Moeda, e é formada em Educação e Direito. Para apresentar brevemente a segunda parte do livro, vemos que começam as traduções. Aqui em italiano, assim se segue, estão traduzidas as biografias e os poemas. Depois, para vos mostrar rapidamente a secção em castelhano. Depois, em catalão. Para catalão foram traduzidos apenas alguns poemas por um grupo de alunos, em eslovaco. Depois, em georgiano, vale a pena folhear um pouco. E por fim em húngaro. Este é o aspecto deste livro, e pensámos, a Paula e eu, que não gostaríamos de conversar convosco sobre livros de poesia e sobre poemas sem ler pelo menos 2 desses poemas, já que somos 2, e então eu passo agora a ler um poema. Antes disso, e para que não me esqueça, para arrumar um pouco as nossas ideias, antes do poema, só sintetizar algo que a Paula também já disse, que tem que ver com os objetivos, o que é que queríamos tentar fazer com a construção deste livro digital, e porque é que o fizemos assim, e como é que podemos falar sobre as nossas escolhas. Nós sabemos, penso que todos, que as mulheres são menos lidas, são menos publicadas do que os homens, e quisemos também, por isso, escolher apenas mulheres poetas. Para nós foi um gosto conhecer algumas destas poetas, posso dizer pessoalmente que descobri algumas destas autoras no processo de construção da antologia, e podemos assim também dar a conhecê-las a pessoas que possam vir a ter neste livro digital o primeiro contacto com elas, e a partir daqui procurar os seus livros, procurar os seus textos. Sabemos que a poesia tem um lugar menos visível do que a prosa no circuito literário, por isso também foi uma das razões, para além do que é a especificidade da língua da poesia, digamos assim, de que a Paula já falou. É uma forma, com este livro digital, de contribuir para a circulação, para a leitura destes poemas, quer na língua original, quer nas traduções. É uma forma de termos um livro que se chama Português Lugar de Escrita, é uma forma de problematizar esta ideia da língua portuguesa como um lugar partilhado, e pensar e debater a circunstância original dessa partilha linguística.
lembrar que cada poeta e, na verdade, cada falante se apropria da língua e a transforma. Estou a lançar ideias de que fui falando com a Paula aqui um pouco para trazer para a mesa. E é uma maneira de valorizarmos o trabalho destas escritoras, naturalmente, dos tradutores e enfim, e de trabalhar para a ideia da inclusão e não discriminação, de que já falámos antes. E agora sim, o poema. Há bocado já estava muito acelerada para a leitura do poema, mas vou agora, no momento combinado, passar à leitura do poema. Eu escolhi o poema da Conceição Lima, a poeta são-tomense, e o poeta chama-se, desculpem, o poema chama-se, tem por título A Casa. Aqui projetei a minha casa, alta, perpétua, de pedra e claridade. O basalto negro, poroso, viria da mesquita. Do riboque, o barro vermelho da cor dos hibiscos para o telhado. Enorme era a janela, e de vidro, que a sala exigia um certo ar de praça. O quintal era plano, redondo, sem trancas nos caminhos. Sobre os escombros da cidade morta, projetei a minha casa, recortada contra o mar. Aqui. Sonho ainda o pilar, uma retidão de torre, de altar. Ouço murmúrios de barcos na varanda azul e reinvento, em cada rosto, fio a fio, as linhas inacabadas do projeto. Obrigada, Clara. Eu vou ler um poema da Lu Menezes, autora brasileira, e o poema chama-se precisamente Língua. E diz assim: lama seca estala sob os pés de um povo do deserto que fala uma língua que estala. Afinas, alvíssima areia, assoviando finíssimo a cada passo nosso, seu som de seda. A quem de humana fala, desde bem longe, língua também do pé é. E é isto, aqui vão 2 poemas, mas também importante dizer que esta antologia é um projeto digital e está online, tanto no site da Embaixada da Itália como no site da Casa Fernando Pessoa, portanto podem aceder ao livro e fazer dele novas leituras. E obrigada a todos. Obrigada.